Você chegou a ver tem uma, enfim, os egípcios eles eram tarados por anotar as coisas, né? Eles registravam tudo. A gente sabe como as pedras eram transportadas na areia porque tem lá, né, mostrando que eles jogavam água, que eram com trenós, que eles puxavam. A gente tem tudo isso registrado. A única coisa que a gente não tinha registrado era como eles foram empilhando as coisas, né? A gente sabia, tem lá algumas imagens de rampa, processo de rampa, mas o que os arqueólogos tinham muito problema era assim: a grande pirâmide, ela para ser construída no processo de rampa, ela só faria sentido se fosse mais ou menos até a metade. Porque se fosse para construir até em cima, o tanto de pedra que a rampa teria que ter seria maior do que a própria pirâmide. E aí, em 2006, um arqueólogo, junto com um arquiteto francês, começaram a desenvolver uma teoria de que existia uma rampa interna na pirâmide. Então, eles construíram até É uma esse que eu parte. citei, o Rondin. Isso, é isso. Rondin, né? Então, e aí ele tirou uma foto de densidade da pirâmide, né? E ele conseguiu mostrar que existe uma Sim. estrutura em espiral na pirâmide. Então, até isso está resolvido já, né? Assim, eu não vou dizer que está resolvido. É uma teoria que eu acho muito plausível. É uma teoria muito próxima da realidade. Então, é isso que é ciência, Léo. É quando você pega uma teoria e você tira baseado em fatos, baseado na coleta de informações. Não é um negócio que canalizei do espírito que me disse que foi isso, sabe? Não é assim. Ou então que eu acho que foi porque não teria lógica. Não teria lógica de acordo com o seu mundo, com a sua referência. Mas quando você vai a campo, né, que nem vocês vão agora, vocês vão estar lá, vocês vão ver tudo aquilo, mas vocês vão ver cada vez com um olhar diferente. Então, vocês já foram uma vez, vocês vão numa segunda, depois vocês vão numa terceira. Cada vez vocês vão observar um detalhe que vocês não tinham percebido. E é por isso que eu digo assim, ir para o Egito, nossa, cara, quantas vezes você for, sempre vai conhecer uma coisa nova, porque é muita coisa, é muita informação. E nunca dá tempo da gente fazer tudo que a gente quer, porque a gente quer conhecer cada vez mais. E ali, sabe, o próprio complexo das pirâmides, ele é um desafio, porque que nem eu falei para vocês, por exemplo, ó, se você for olhar atrás da pirâmide de Khufu, ali tem um cemitério que é da 18ª dinastia. Por que ninguém vai lá? Por que nenhum turista vai lá? Está ali do lado, ninguém vai. Ninguém dá um passo para ir até lá. Mas ali tem coisas interessantíssimas da 18ª dinastia, com iconografia. Aliás, eu comecei a responder, acabei mudando, né? Mas o cara tinha perguntado ali sobre a iconografia. A iconografia do rei e as pinturas de uma tumba de rei é diferente da tumba de nobre, que é diferente da tumba de trabalhador. O rei, né, se você for ver, isso fica mais evidente no Vale dos Reis, porque na época do texto das pirâmides, né, a pirâmide de Unas, a pirâmide de Teti, Pepa, essas pirâmides, ela tem o texto das pirâmides, mas ele não tem iconografia. Na época do Vale dos Reis já tem uma iconografia. Então tem o livro do Amduat, o livro das 12 cavernas, o livro da noite, o livro da vaca sagrada, que são outros textos, trechos do livro dos mortos. Só que o faraó sempre se relaciona aos deuses, ao mundo divino, ao mundo espiritual. Os nobres, eles aparecem em que função? Eles aparecem organizando a economia, coordenando o trabalho. Então, nas tumbas de nobres, dá para a gente ver, por exemplo, como que era feito o processo de metalurgia, corte de pedra, produção de tijolo, produção de trigo, todo esse tipo de coisa. Agora, na tumba do trabalhador, em geral, o que eles tinham condição de fazer? Colocar uma iconografia bem básica e muitas vezes um pequeno texto, e olha lá. Então, isso que é interessante quando a gente estuda o Egito, que a gente vê a diferença das classes sociais no além-vida. E o além-vida revela o que ele era em vida. Isso que é curioso. É o cemitério, o que ele vai ser no além, mostra a classe social que ele era durante a existência material. Vai, Bruninho, eu já falei muito agora. Só vez aí. Acho importante, Tomás, assim, nós três aqui, pelo menos, a gente acredita bastante no método científico nesse sentido. A gente tenta não... É muito sedutor, né? A gente tá falando, desde que eu entrei aqui, a gente tá falando, eu ouço vocês falarem disso, eu não peguei, obviamente, o começo da live que eu tava vindo para cá, mas desde que eu consegui acompanhar até agora, a gente tá falando
visão de entender racionalmente, objetivamente, o que aconteceu ali, porque isso pode responder até sobre nós, né? Sobre a humanidade. Você, muito mais porque é da área, pode falar quais são as razões de se olhar para esse tipo de construção, para esse tipo de civilização com método objetivo. E eu, como um amante, eu gostaria muito de trazer isso, eu queria falar sobre isso nesse sentido, né? Falar sobre o Egito com esse tipo de olhar, não para frustrar alguém ou necessariamente para confrontar uma crença ou uma ideia. Acaba acontecendo meio que junto. Mas no fim das contas é para mostrar um pouco da nossa capacidade enquanto espécies, seres viventes, possibilidades. Existe um problema e a gente quer isso aqui, ó. A gente quer fazer isso. Resolvam. E a gente tem essa capacidade, né? De ir lá e resolver, e deu no que deu, que é uma civilização que passa ano há sei lá quantos milhares de anos, ou pelo menos algumas centenas no mínimo de anos, que a gente já vai encontrando coisa nova lá. Pô, cavou um negócio aqui, achamos um treco novo, cavou outro treco ali, tô brincando, mas assim, né, tem ali as pesquisas e vai se encontrando coisa nova. Então, claro, se tem alguma pessoa que crê de fato num alienígena, ou não que de repente o alienígena que tenha feito, mas que deu a tecnologia para ser feita, enfim, tudo bem. Na verdade, no fim das contas, eu acho que é importante olhar para essas coisas e entender que existe todo um ser humano e uma sociedade que cresceu em volta daquilo, e o que se fez com aquilo, e o que se fazia, para que serviu, né? Algumas vezes a gente já falou aqui que a pirâmide pode ter servido para mais de uma coisa, mas, ao que tudo indica, inicialmente ela foi projetada para ser a tumba. Ela pode ter sido outras coisas, mas inicialmente foi isso. Então, eu acho muito importante a gente não só desmistificar, mas trazer a importância desse olhar. Né? Eu acho muito importante isso que você está fazendo, Bruno, porque veja uma coisa, era o que eu e o Léo, no começo, a gente estava falando, né? Os egípcios foram uma civilização muito espiritualizada, que trabalhavam com magia o tempo inteiro, e mesmo assim eles tinham progresso material, progresso técnico. Agora, assim, quando você fala, né, o alienígena veio e ajudou. Cara, vamos pensar uma coisa, se o alienígena ajudou, ele teve que aprender. Ou ele aprendeu por ele mesmo, ou alguém ensinou ele. Então, todo mundo vai. Um alienígena foi ensinado por outro alienígena, foi ensinado por outro alienígena, até onde você vai chegar nisso? Na criação do cosmos? Então, sabe, é muito mais racional e lógico, e também é o que se dá a partir do que é a cultura material, porque para eu dizer, é um alienígena, então cadê a nave? A gente não achou a nave lá, a gente achou o barco de Khufu, a gente achou uma barca. A gente não achou nenhum corpo de um ser de outro planeta. A gente achou múmias de humanos. A gente não achou nenhuma água que fosse vinda de Marte. A gente achou a água do Rio Nilo. Então, tudo que a gente achou lá... E assim, eu vou dizer uma coisa. Mas o governo do Egito esconde um segredo. Cara, não existe isso. Se o governo do Egito achasse qualquer coisa de extraterrestre, no dia seguinte, ele ia ter 1 milhão de pessoas indo lá visitar o achado. Exato, é isso que as pessoas não entendem. O Egito, a gente foi lá, tudo é dinheiro no Egito. O país vive de turismo, cara. Se o cara acha uma comprovação, o governo do Egito deve ser o que mais quer que alguém ache alguma coisa extraterrestre lá. Porque se achar, o mundo inteiro vai lá, cara. Os caras vão encher o cofre do governo de dinheiro. A galera pira com essas que eles querem. Aí começa com essas desculpas estapafúrdia de coisa que não faz o menor sentido. É um desconhecimento total do trabalho, né? Nós estamos com um professor aqui, o cara doutorando em arqueologia egípcia, e aí tem gente que acredita em cara que foi lá e falou, eu fui lá e vi a pirâmide, eu acho que é desse jeito. Quer dizer, nunca estudou nada, cara. Eu conheço um monte de gente aí que é formado em outras coisas que não são nada a ver e ficam dando opinião sobre isso, cara. Pô, né? Galera parece que gosta de acreditar em qualquer coisa. É de uma inocência. É meio que trazer... para mim, é a crença do Papai Noel nos dias de hoje. É como trazer essa crença. Então, é sadio você até levantar algum questionamento. Fala, olha, não se sabe tal coisa, precisa investigar. Mas já falar, não, foi ET, foi Alien, foi isso. Cara, não tem um indício. Nenhum. É o que você falou. Léo,
Vai ver qual água foi usada, era do Nilo. A pedra, dali do lado. O cinzel, lá enterrado junto com o trabalhador. Tem uma vila de trabalhador, tem tudo documentado. Cara, da onde a galera começa a tirar essas piras, né, cara? Mas eu vou dizer uma coisa. Quem construiu as pirâmides foram os ETs, egípcios trabalhadores. Nunca vamos esquecer disso. É verdade, egípcios trabalhadores. Não são extraterrestres, egípcios trabalhadores, ETs.